Olá, sou Silmara Brito, sou enfermeira, gerontóloga, mestre em saúde pública. Hoje a gente vai falar um pouco para vocês sobre avaliação multidimensional e o cuidado compartilhado com a EMUT. Para falar da avaliação multidimensional, a gente precisa saber para que essa avaliação multidimensional tem a importância. Ela serve para o planejamento e a implementação do cuidado da pessoa idosa. Mas por que realizar essa avaliação multidimensional na pessoa idosa? A expectativa de vida da pessoa idosa vem aumentando rapidamente. E agora não significa mais só o viver mais. É necessário viver bem, com saúde e bem-estar. E quais são esses desafios para esse envelhecimento com bem-estar? Ela necessita de uma abordagem multidimensional, considerando vários aspectos, e não só a pessoa idosa. A gente precisa de uma atividade física, de saúde mental, de apoio da comunidade e o meio ambiente, e não mais só essa ausência de doença. A avaliação multidimensional da pessoa idosa, ela deve ser estruturada no cuidado para a garantia do envelhecimento saudável. E é preciso a gente identificar aspectos que podem comprometer essa funcionalidade, como os aspectos psicológicos, os subjetivos, as DCNT, os aspectos sociais, econômicos, culturais e espirituais. Nesse sentido, a gente precisa criar estratégias para ofertar essa atenção integrada à pessoa idosa, incluindo assim essa avaliação multidimensional, que ela serve para planejar essas ações de saúde no seu território. Mas a avaliação multidimensional, ela é necessária também para quê? Essas ações, elas precisam estar colocadas em redes para os recursos de todos os recursos que você tiver no seu território, você poder utilizar nessas redes. A gente sugere algumas dessas redes de atenção, que é a assistência social, o transporte, a habitação, o lazer, a educação, a cultura, o esporte e os direitos. Os direitos que a gente fala é a parte jurídica, Ministério Público, e assim a gente consegue diminuir o quê? O mais importante que a gestão, necessita, que é evitar a sobrecarga do sistema de saúde, e assim a gente consegue diminuir os custos referentes à saúde dessa pessoa idosa. E aí a gente chega, como utilizar essa avaliação multidimensional na atenção primária? Existem vários instrumentos. E agora, eu posso falar um pouco de toda essa trajetória até a gente falar do instrumento que hoje o Estado do Ceará é utilizado. A nossa trajetória começou em 2022 com um projeto chamado do Ministério, Projeto DEGERO. Projeto DEGERO Brasil. Esse projeto ele veio e capacitou todas as 5 regiões de saúde do estado, a fim dos profissionais se sensibilizarem para a comunidade 60 mais, para estratificar todos eles. Então, inicialmente em 2022, a gente iniciou com a ficha espelho da caderneta da pessoa idosa. Então, em 2022 até 2024, a gente começou essa força-tarefa nas regiões para todos começarem a fazer essa avaliação multidimensional das pessoas idosas do território, utilizando a ficha espelho da caderneta da pessoa idosa. Já em 2025, o Ministério da Saúde conseguiu inserir dentro do PEC, que é o Prontuário Eletrônico do Cidadão, o instrumento IVCF-20, que é o Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional. Então, a partir de 2025, o instrumento que está sendo utilizado em todo o território do estado do Ceará é o instrumento IVCF-20. A gente colocou também aqui, só como interesse de conhecimento, esse outro instrumento que é o ICOP,
que foi elaborado pela OPAS, porém a gente também não está utilizando. Hoje, o nosso instrumento oficial do PEC se chama IVCF-20. E quais são essas vantagens da avaliação multidimensional? Ela possibilita rastrear sinais de alerta e aspectos alterados, que podem representar risco à saúde dessa pessoa idosa. E ela também direciona para o PTS, que é o Projeto Terapêutico Singular, visto que uma pessoa, cada ser humano, ele tem a sua singularidade. Então, utilizando o instrumento IVCF-20, você consegue fazer um projeto terapêutico individualizado para cada cidadão. E aí a gente coloca como um alerta importante que as equipes insiram essa avaliação multidimensional no prontuário do cidadão. E quais são as vantagens para a gestão utilizar a avaliação multidimensional? Ela auxilia no planejamento dessas ações em saúde, uma vez que através desses dados você pode compreender quem são essas pessoas idosas do território e quais são os recursos necessários e estratégias para atender a demanda dessa população. Ou seja, nós vamos, a partir da avaliação multidimensional e o conhecimento dessas pessoas idosas do território, você vai poder até minimizar os custos com alguns profissionais que não é a necessidade daquele território. Então, a partir dele, nós conseguimos ver as estratégias necessárias e eficazes para essa população. E o que é que a gente precisa definir para subsidiar o planejamento dessas ações? Com a avaliação multidimensional, a gente identifica o quê? As ações necessárias para estruturar a rede de atenção, a gente acompanha longitudinalmente os dados de saúde da pessoa idosa, visto que estaremos estratificando todos eles, e logo, por conclusão, reduzir os custos em saúde, diminuindo os gastos de internações sensíveis da atenção primária, bem como a contratação de alguns profissionais que não seja necessário para aquela demanda. E você, agora profissional de saúde, você conhece a sua população idosa? Para a gente fazer a avaliação multidimensional, a primeira questão é: você precisa conhecer seu território, quem são, quantos são as pessoas idosas que vivem lá. E para isso é necessário o quê? Ter sido feito uma territorialização da sua área. Logo em seguida, é necessário fazer o quê? Cadastrar essas famílias. Após o cadastramento dessas famílias, você precisa classificar as famílias por risco sociossanitário. E aí, a vinculação dessa família à equipe Estratégia Saúde da Família. E mapeando essas condições de saúde e a vulnerabilidade, o que é preciso direcionar os recursos? Para prevenção, promoção e reabilitação. E aí a gente consegue, assim, ampliar as ações de prevenção, melhorando o controle das doenças e diminuindo o número de utilização de serviços de média e alta complexidade, visto que a atenção primária de saúde é a porta de entrada inicial dessa pessoa idosa nos serviços de saúde. Os instrumentos da avaliação multidimensional da pessoa idosa, como a gente já falou, o nosso instrumento oficial é o IVCF-20. E o IVCF-20 é o quê? É uma ferramenta de baixo custo tecnológico, extremamente eficaz. A aplicação do IVCF-20, ela garante o acompanhamento contínuo e a adaptação de intervenções de acordo com as necessidades específicas. E ele contribui para a melhoria da qualidade de vida e do bem-estar da população idosa, a fim de otimizar os recursos e aprimorar a gestão de cuidados na unidade de saúde. E lembrando, é um instrumento, como já foi falado, de baixo custo, fácil de ser aplicado e rápido.
E quais são os objetivos? Estruturar a rede de atenção à saúde, porque uma vez que você estratifica suas pessoas idosas, você sabe o que é que vai precisar de redes de apoio, reconhecer o padrão de vulnerabilidade e direcionar as ações e os serviços para essa pessoa idosa. E por que rastrear e estratificar as vulnerabilidades da pessoa idosa? O envelhecimento ele aumenta a vulnerabilidade desses idosos, tornando essencial a identificação precoce da fragilidade e dos fatores de risco. O rastreio e a estratificação da vulnerabilidade impactam diretamente na promoção de saúde integral dessa pessoa idosa. Ela impacta também nas redes de atenção à saúde, como o reconhecimento da funcionalidade da pessoa idosa e a organização de uma linha de cuidado extremamente efetiva. E a gestão adequada dos sistemas de saúde, garantida a sustentabilidade financeira, ou seja, a economia de gastos desnecessários. E o que é o IVCF-20? Como a gente falou, é um instrumento extremamente eficaz, fácil, ele é composto de 20 questões com 8 seções, onde as seções são idade, autopercepção da saúde, atividades da vida diária, cognição, humor, mobilidade, comunicação e comorbidade. A pontuação varia de 0 a 40 pontos, sendo que maior a pontuação, maior o risco de vulnerabilidade. Esse instrumento ele já está dentro do PEC. Além de ele ser de baixo custo, rápido, ele mesmo é automático a soma dos pontos. Uma vez que você vai respondendo as questões, essas 20 questões, cada questão já vai pontuando e ao final da conclusão do instrumento, você já tem uma pontuação que vai dar essa estratificação de 3 classificações, de 0 a 6 pontos. O idoso ele é robusto, ou seja, ele tem baixo risco de vulnerabilidade. De 7 a 14 pontos, o idoso ele é potencialmente frágil, ele tem um risco moderado. E 15 pontos ou mais, esse idoso é frágil, tem alto risco de vulnerabilidade. E por que utilizar? Esse instrumento ele já existe desde 2019, porém ele só foi inserido agora em 2025. Então, ele é utilizado para quê? Para identificar as intervenções indisciplinares, monitorar a população de maior risco, definir quais os idosos necessitam de atendimento diferenciado nas unidades básicas e planejar a consulta especializada. E quando ele é necessário ser aplicado? O instrumento ele deve ser aplicado idealmente durante o atendimento dessa pessoa idosa, podendo também ser utilizado nas visitas domiciliares, com o apoio das EMUDs também, e a periodicidade dessa aplicação varia também conforme a condição desse idoso. O robusto, ele é feito o quê? Uma vez por ano. A pessoa potencialmente frágil, esse idoso, é semestralmente. E o idoso frágil, ele é feito o quê? Semestralmente ou quando houver um evento sentinela. Porém, o que é que a gente reforça? O ser humano, ele pode ter uma queda, sendo ele robusto. Portanto, a gente pede o quê? O robusto é anual, o potencialmente frágil ele é semestralmente e o frágil é semestralmente ou quando houver essa necessidade. Porém, todos eles precisam ser sentinelas, né? A gente pede muito como apoio os agentes comunitários de saúde, já que eles convivem e fazem essas visitas diariamente, continuamente nessas pessoas idosas, que eles sejam os nossos sentinelas em avaliação dessas pessoas idosas. Então, a gente estratifica, tem um planejamento, porém, ele pode ser alterado a qualquer momento, esse planejamento. O IVCF-20, onde é que ele encontra, né? No PEC é SUS, na versão 5.326. E quem pode responder esse IVCF-20? O questionário ele pode ser respondido pela própria pessoa idosa ou por quem conviva com ele, como familiares,
cuidadores ou acompanhantes. E quem é que pode aplicar dos profissionais o IVCF-20? Qualquer profissional de saúde da atenção primária, desde que eles sejam devidamente capacitados. Portanto, inicialmente a gente precisa dessa força-tarefa. Então, a gente fala desde o agente comunitário de saúde, ao médico, enfermeiro, dentista e das equipes EMUT. E como aplicar IVCF-20, né? A aplicação deve ser feita com clareza e objetividade, sem induzir nenhuma resposta. A pontuação será automaticamente calculada e em casos de incapacidade cognitiva ou depressão grave, é importante valorizar as respostas dos familiares e cuidadores. E também eu reforço aqui com relação a não induzir as respostas. Por exemplo, você, profissional, está diante ao seu José, a pessoa idosa, e você olhar para ele e dizer assim, seu José, o senhor sabe, né, que dia é hoje? Então, evitar essas perguntas que induzam a resposta. E como analisar a pontuação? A pontuação, no final, ele define essa estratificação de risco, que são aquelas 3, classificação, e a avaliação resultará em uma recomendação de cuidados, conforme o nível de risco identificado. Portanto, já já a gente começa a falar das nossas redes de apoio, que será prioritariamente as equipes EMUT. Como organizar assistência após a análise de pontuação? Idoso robusto, a APS implementa o plano de cuidado com manejo de condições crônicas, se houver. O idoso potencialmente frágil, a implantação de um plano de cuidado com acompanhamento especializado, caso necessário. E o idoso frágil, encaminhamento para a equipe ou um serviço especializado. E aí a gente fala um pouquinho dos nossos sistemas, que você, profissional de saúde, precisa inserir esses dados, e esses dados é necessário que eles sejam extremamente bem qualificados para a gente poder conseguir monitorar essa avaliação. Então, após a aplicação, a avaliação deve ser registrada no sistema eSUS. O número do procedimento é esse, 03.01.09.003, dígito 3, para avaliação multidimensional da pessoa idosa. E como monitorar esses registros no CISAB? Com acompanhamento das competências pactuadas, incluindo o lançamento adequado de cada avaliação multidimensional. E agora a gente vai mostrar um pouco do nosso cenário das pessoas idosas no estado do Ceará como um todo. O cenário da população idosa hoje no Ceará, a população geral do estado do Ceará, de 0 a 120 anos, mais de 9 milhões de pessoas. Sendo essa, a população de pessoas idosas estimadas passa de mais de 1 milhão, cerca de 16% da população geral do Ceará. Esses dados é do IBGE, referente a 2024. E esse é o nosso panorama da pessoa idosa com registros de avaliação multidimensional. A gente separou por regiões de saúde, né? Nossas 5 regiões, e a gente fez um comparativo do crescimento de 2024 a 2025. Então, SRFO em 2024 era 1,59 e esse ano de 2025, que ainda não fechamos, já está com 5,16% de registro. Já na região norte, em 2024, ele encerrou com 18,56%. Hoje, ele ainda não encerrou, mas já está com 14,41%. Região sul, 2024, 5%. E em 2025, teve esse grande avanço com 27,46%. Já a região central, em 2024, eles concluíram com 9,42%, e em 2025 eles já estão com 34,93%. E já a região leste, em 2024,
Eles concluíram com 13,5% e hoje, em 2025, eles já estão com 19,71%. Hoje, o Ceará ele se encontra com 15,37%. Se a gente for avaliar o nosso avanço, nós iniciamos em 2022, nós iniciamos com 0,6%. E hoje a gente já está na marca de 15,37%. Foi uma grande evolução? Foi. O Ceará ele está até além, porque nós somos a maior média do Brasil, 15,37%. Mas ainda não é um grande motivo de alegria, porque se a gente for comparar 100% das nossas pessoas idosas, ainda falta muito caminhar, mas já estamos em uma grande evolução. E aí, depois de falar de avaliação multidimensional da pessoa idosa, a gente também reforçou muito nossas redes de apoio. E a nossa rede de apoio principal da atenção primária à saúde são as equipes multiprofissionais EMUT. Precisamos falar um pouquinho sobre a linha do tempo da EMUT. Inicialmente, ela foi criada e em 2008, a criação dela ela iniciou com o nome de Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Em 2010, ocorreu uma nova modalidade do NASF, voltado para a atenção integral à saúde mental. Já em 2011, houve a atualização da PENAB, e aí o NASF passa a fazer parte do conteúdo integral da política de fortalecimento do apoio matricial. Já em 2012, foi lançada a Portaria 3124 de 2012, onde foram definidos os parâmetros das equipes NASF. Já em 2017, houve a última revisão da PENAB, onde a equipe passa a ser denominada Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica NASF. Em 2019, foi lançada a Portaria 2.979 de 2019, onde revoga as normativas que estabeleciam as diretrizes e o cofinanciamento federal da NASF. E aí, em 2023, surgiu a portaria do Ministério da Saúde, número 635, onde institui a equipe multiprofissional na atenção primária EMUT, que está até o momento. A instituição da EMUT, a portaria da documentação técnica, que foi de 2023, ela institui, define e cria incentivo financeiro federal de implantação, custeio e desempenho para as modalidades das equipes multiprofissionais na atenção primária à saúde. Considerando os princípios da Política Nacional da Atenção Básica, da PENAB, a atuação da EMUT ela tem o intuito de quê? De realizar atendimentos e ação em conjunto com as demais equipes da APS. Ela tem o quê? Ela tem o objetivo de ampliar o leque de atividades práticas da saúde no território. Ela oferta tanto um cuidado integral para a comunidade, melhorando o acompanhamento dessa saúde dos usuários e a resolubilidade do SUS. Quais são os objetivos dela e as diretrizes? Facilitar o acesso, valorizar também a multi e a interprofissionalidade. Ela propicia também a integralidade. Ela supera a fragmentação desse cuidado, que esse cuidado não fique só direcionado ao médico, enfermeiro e ao dentista. Ela amplia também o escopo de práticas de cuidado, longitudinalidade do cuidado também. Ela aprimora a resolubilidade da atenção primária e ela também trabalha na assistência, na prevenção, na promoção, na vigilância e na formação. Aqui são as 3 modalidades da EMUT. São 3 ao total. A equipe ampliada, que ela é vinculada a 10 a 12 equipes. A equipe multi-complementar, que ela é vinculada de 5 a 9 equipes. E a EMUT estratégica, que ela é vinculada de 1 a 4 equipes.
Quais são as modalidades da EMUT? A ampliada. Quais são os profissionais que podem fazer parte? Assistente social ou, lembrando, não é I, não se completa mais outro. Você escolhe ou assistente social, ou farmacêutico clínico, ou nutricionista, ou psicólogo, além do fisioterapeuta, ou fonoaudiólogo, ou profissional de educação física na saúde, ou um terapeuta ocupacional. Já na modalidade complementar, você tem a gama desses profissionais: assistente social, ou um farmacêutico clínico, ou um nutricionista, ou um psicólogo, além de o fisioterapeuta, ou o fonoaudiólogo, ou profissional de saúde, de educação física, ou um terapeuta ocupacional. Já a estratégica, você tem a opção do nutricionista ou de um psicólogo. O atendimento, a critério dessa composição física, as horas restantes para alcançar a carga horária mínima semanal da equipe, eles podem ser complementadas com a inclusão de qualquer uma das 22 profissões e especialidades previstas, que eu vou mostrar no próximo slide. Os profissionais que podem compor a EMUT. As categorias profissionais são arte educador, assistente social, farmacêutico clínico, o farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico veterinário, nutricionista, profissional de educação física na saúde, psicólogo, sanitarista, terapeuta ocupacional, médico acupunturista, médico cardiologista, médico dermatologista, médico endocrinologista, médico geriatra, médico ginecologista, médico rancenólogo, médico homeopata, médico infectologista, médico pediatra e médico psiquiatra, de acordo com a portaria número 635. E quais são as ações prioritárias da EMUT? Assim como a atenção primária, ele tem um leque diversificado de opções de atuação. Eles podem tanto trabalhar individualmente, coletivo, mas é importante entender o quê? De forma integral e construída com diálogo com a equipe vinculada. Então, é de acordo com a demanda da equipe da APS que eles vão traçar o objetivo para solucionar as questões solicitadas, aproveitando o quê? Os saberes específicos dos profissionais da EMUT. E aqui são as ações prioritárias dele: atendimento individual, em grupo e domiciliar. Eles podem fazer atividades coletivas, apoio matricial, discussão de casos, práticas intersetoriais, construções conjuntas de projetos terapêuticos e intervenções no território, oferta de ações de saúde à distância e atendimento compartilhado entre os profissionais de equipe da APS. E aí a gente mostra hoje aonde estão essas equipes no Ceará da EMUT. Nós temos hoje o total de equipes de EMUT no Ceará, esses dados é referente a 2025. A quantidade de EMUTs hoje somam-se a 285 equipes, sendo elas 95 de equipes EMUT estratégicas, 123 equipes EMUT complementar e 67 equipes EMUT da categoria ampliada. E aí, elas também, além do atendimento individual e coletivo, a gente colocou aqui o atendimento remoto, que elas realizaram no ano de 2025, 39 atendimentos remotos também. E continuando o cuidado, a rede de atenção à saúde, o trabalho em rede em linhas de cuidado são fundamentais para cuidar das condições mais complexas e evitar com que as pessoas fiquem soltas na rede. Garantir uma resolutividade de 80% dos problemas de saúde. E os encaminhamentos e essas contrarreferências é uma prática comum entre os serviços,
mas deve-se considerar o acompanhamento do usuário após o encaminhamento e o matriciamento, entre outros pontos de rede. E agora a gente vai passar alguns informes, algumas elaborações da nossa célula de atenção primária à saúde e proteção. Falar um pouquinho sobre o indicador de saúde do Plano Estadual Plurianual. O indicador da avaliação multidimensional, a gente colocou como meta anual 2,5. E como todos sabem, o Plano Estadual de Saúde, ele tem uma competência de 4 anos. Então, a nossa meta, a gente colocou para ampliar a proporção desses idosos com avaliação multidimensional na atenção primária para 10% até 2027. Ou seja, como são 4 anos, esses 10% eles ficaram divididos e aí a meta por ano até 2025, até 2027, seria 2,5% ao ano. Hoje, a gente tem uma meta alcançada. Na verdade, a gente já alcançou essa meta que era para 2027 em 2025. Hoje, a nossa meta alcançada já está em 15,37%. Algumas publicações da nossa célula que elaboramos, né? Tem essa publicação da nota sobre o monitoramento da avaliação multidimensional, onde vem todo o passo a passo desse registro qualificado no PEC. Aqui são as notas técnicas do Ministério da Saúde com relação à IVCF 20. Estamos deixando aqui também para vocês algum material de apoio, como o Caderno de Atenção Básica número 27, que são as diretrizes do NASF, que hoje é MUT, mas ele ainda está em uso, Caderno de Atenção Básica número 39 e o curso de apoio matricial na atenção básica com ênfase nos NASFs. E por fim, estamos aqui para agradecer e dizer que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Cora Coralina. Agradeço a todos os presentes, que vocês, a partir da nossa aula, né, que vocês possam ampliar e registrar e qualificar e atender melhor essas pessoas idosas do nosso território. Obrigado.